Se você entrar nesse quarto agora, eu acabo com a sua vida. Duda gritou do outro lado da porta, enquanto eu ainda segurava a mala da lua de mel e tentava entender por que havia um salto vermelho no meu corredor. Leandro, meu marido havia exatos 8 dias, travou do meu lado e teve a coragem de soltar, quase num sussurro. Calma, amor, eu ia te explicar. A porta do nosso quarto abriu de repente. Duda apareceu enrolada no meu hobby de cetim, o mesmo que eu tinha deixado dobrado na mala, e revirou os olhos como se a intrusa fosse eu. Ainda bem que vocês chegaram, ela disse. Tô morrendo de fome. Faz alguma coisa para eu comer? Naquele segundo, antes mesmo do cansaço da viagem ir embora, eu entendi que o meu casamento tinha voltado da lua de mel já contaminado por uma mentira enorme. Se essa história te irritar já no começo, comenta o que você faria no meu lugar e fica até o fim, porque a verdade explodiu de um jeito que ninguém daquela casa conseguiu segurar. Meu nome é Camila. Eu tinha 29 anos quando me casei com Leandro. E durante 1 ano e 7 meses, eu jurei que estava entrando num relacionamento maduro, seguro, daqueles em que a gente constrói tudo conversando. Ele era 3 anos mais velho, gerente comercial de uma distribuidora em Curitiba. Falava baixo, vestia calma, parecia sempre o homem racional da sala. Foi exatamente isso que me desarmou. Eu já tinha saído de namoro com um homem explosivo, de promessa vazia, de pedido de desculpa que só vinha depois da humilhação. Leandro parecia o oposto. Planejava, anotava, lembrava de detalhes. Quando eu dizia que tinha medo de casar e virar coadjuvante na própria vida, ele segurava meu rosto e respondia: comigo, você nunca vai ser obrigada a engolir nada. A família dele também parecia fácil. O pai, seu Anselmo, era dono de uma pequena empresa de esquadrias em Ponta Grossa. A mãe, Dona Marlene, falava comigo com um cuidado que eu não estava acostumada a ver em sogra. E Duda, a prima que tinha sido criada como irmã desde adolescente, sempre aparecia nas conversas como essa menina sem rumo, mas de bom coração. Mais nova do que eu por 7 anos, ela tinha saído de casa cedo depois da morte da mãe e acabou sendo acolhida pelos tios. Tentou faculdade de moda, largou. Tentou fotografia, largou. Tentou estética, largou. Segundo Leandro, a família tinha pena, porque Duda era talentosa, mas perdida. Quando começamos a falar de casamento, Leandro já morava sozinho num apartamento alugado perto do Água Verde. Eu também morava só, em um estúdio pequeno no centro. A ideia inicial era simples: vender alguns móveis meus, juntar nossas economias, financiar um apartamento menor e começar do nosso jeito. Fiz planilha, ele fez conta, eu cortei gastos, ele pesquisou taxas, até que, num domingo à tarde, Dona Marlene me ligou dizendo que eles não queriam ver o filho entrando em dívida por 30 anos logo no começo da vida a dois. Vocês vão aceitar um presente nosso, ela disse. Nada de luxo, mas algo digno para vocês começarem tranquilos. Eu recusei por educação. Ela insistiu por afeto. Seu Anselmo confirmou no viva voz. 2 semanas depois, Leandro fechou o contrato de compra de um apartamento em nome dele, num condomínio novo em Santa Felicidade. Eu hesitei por um segundo quando vi que seria só no nome dele, mas Leandro me abraçou pela cintura e explicou. Meus pais já tinham começado a documentação antes, para agilizar. Depois a gente vê isso com calma. O importante é ser nosso lar. Eu quis acreditar na palavra nosso. Quis porque tudo até então parecia caber nesse pronome. A cerimônia foi pequena, bonita, sem escândalo, sem ex-namorada aparecendo, sem tia bêbada cantando alto demais. No jantar, Duda pegou o buquê numa brincadeira depois de trombar com 2 madrinhas e saiu gritando pelo salão. Eu sou a próxima! Todo mundo riu. Eu também. Hoje eu sei que aquilo já tinha um gosto ruim que eu não percebi na hora. Fomos para Morro de São Paulo por 1 semana. Sol, mar, foto boba, beijo em pier, promessas sussurradas antes de dormir. Leandro me tratou bem na viagem inteira. Atencioso, leve, quase perfeito. Quando o voo pousou de volta em Curitiba, eu ainda estava com a cabeça cheia de plano. Comprar plantas para a varanda, escolher cortina para a sala, organizar minhas panelas na cozinha nova. Eu estava voltando para começar uma vida. Só não sabia que outra pessoa já tinha começado essa vida no meu lugar. Assim que a porta se abriu e eu vi aquela casa acesa demais, com cheiro de perfume doce que não era meu e uma bolsa jogada no sofá, senti um frio que não combinava com o calor do corredor.
Veio a cena do salto, depois o hobby, depois a frase da fome. Eu olhei para Leandro como quem olha para uma parede rachando. Que brincadeira de mau gosto é essa? Ele fechou a porta devagar, como se baixar o volume do gesto diminuísse o tamanho da traição. Não é brincadeira. A Duda vai ficar com a gente um tempo. Um tempo quanto? Até se organizar. Se organizar como? Duda cruzou os braços, encostada no batente do nosso quarto. Camila, para de fazer interrogatório na sala. A viagem foi cansativa para todo mundo. Para todo mundo? Eu repeti. Você viajou com a gente por acaso? Leandro segurou meu cotovelo. Vamos conversar lá dentro. Eu puxei o braço. Lá dentro onde? Se a sua prima tá no meu quarto com a minha roupa? Duda fez um sorriso curto, de quem já tinha decidido que eu seria a histérica da história. Eu peguei porque estava mais à mão. Relaxa. A palavra relaxa, dita por alguém vestindo minha coisa e ocupando meu espaço, quase me fez perder o controle ali mesmo. Mas eu queria primeiro ouvir a versão inteira da mentira. Entrei na cozinha com Leandro atrás de mim e falei baixo só para não dar o gostinho de plateia para Duda. Você vai me explicar agora. Ele passou a mão no rosto. Meu amor, a situação da Duda ficou delicada. Ela não conseguiu renovar o aluguel do quarto onde estava, o bairro ficou perigoso e eu fiquei preocupado. E isso foi decidido quando? Antes do casamento. Eu demorei alguns segundos para absorver. Antes do casamento. Calma. Você escondeu de mim até depois da lua de mel? Eu não escondi. Eu só não queria estragar esse momento. Você acha que estraga mais contar ou enfiar sua prima dentro da minha casa sem me perguntar? Nosso apartamento veio justamente porque eu falei pros meus pais que a Duda ficaria mais segura perto da gente. E eu senti o estômago afundar. Como assim justamente por isso? Ele desviou os olhos. E eu entendi antes de ouvir. O apartamento foi dado com essa condição? Não foi condição. Foi um combinado de família. Combinado seu, não meu. Eu achei que você fosse entender. Entender o quê? Que você me usou para montar casa para 3? Que eu casei achando que ia começar uma vida a 2 e voltei para uma pensão? Leandro respirou fundo, já irritado por eu não engolir com delicadeza. Camila, para de dramatizar. A Duda não é uma estranha. Para você, não. Para mim, é a sua prima adulta, sem limite, usando meu hobby. Ela é família. Isso o quê? Ele não respondeu de imediato, e aquele silêncio respondeu tudo. Naquela noite eu quis ligar para Dona Marlene na mesma hora. Leandro pediu que eu não criava clima no primeiro dia de volta. Eu ignorei. Liguei. Ela atendeu feliz, perguntando da viagem. Quando ouvi minha voz travada, mudou o tom. Camila, o que houve? A senhora sabia que a Duda ia morar com a gente? Do outro lado, um silêncio confuso. Ué, o Leandro não conversou direitinho? Ele falou que vocês dois acharam melhor, por segurança dela. Disse até que foi você quem sugeriu que ela ficasse mais próxima no começo. Eu fechei os olhos. Não era só omissão. Ele tinha me usado como argumento. Eu nunca sugeri isso. Dona Marlene puxou o ar, incomodada. Mas ele falou com tanta certeza, porque mentiu. Leandro tentou pegar meu telefone. Eu virei o corpo. Camila, não faz isso. Isso o quê? O papel de louca que você já separou para mim? Dona Marlene quis acalmar, disse que o importante era conversar, que talvez tivesse havido mal-entendido. Seu Anselmo, ao fundo, perguntou o que estava acontecendo. Eu não entrei em detalhes. Não naquele dia. Eu ainda não sabia o tamanho do teatro que tinha sido montado sem mim. Dormimos mal. Ou melhor, eu não dormi. Leandro insistiu que Duda ficaria só até arrumar estágio fixo, que seria coisa rápida, que não valia a pena criar guerra por causa de alguém meio avoada. Quando eu disse que não tinha concordado com nada, ele apelou para a chantagem emocional. Se fosse seu irmão, você não ia querer ajudar? Eu ia. Mas te perguntando antes, porque casamento é parceria, não emboscada. Ele ficou ofendido como se eu tivesse atacado um valor sagrado. Você tá sendo fria. Não. Eu tô sendo a última pessoa a saber da própria vida. No dia seguinte, eu saí para o trabalho com a sensação de que o chão do apartamento era de outro material, como se aquela casa já não me reconhecesse. Sou produtora de conteúdo numa agência de marketing, então meu dia costuma ser corrido, cheio de pauta, cliente mudando briefing e reunião sem fim. Normalmente isso me ajuda a desligar. Naquela semana, não ajudou em nada. Duda dormia até tarde. Disse no primeiro café da manhã, de forma quase gentil,
que tinha horários variáveis porque estava fazendo curso de branding e moda digital, e alguns frielas como assistente em ensaio. Eu respondi só com educação. Não queria amizade, mas ainda acreditava que, com regra, a convivência podia ficar suportável até ela sair. O problema é que Duda não conhecia a palavra regra. Conhecia a palavra conveniência. No terceiro dia, recebi uma ligação dela às 9h20 da manhã, no meio de uma apresentação para um cliente de e-commerce. Ignorei. Ela ligou de novo. E de novo. Pedi licença, saí da sala e atendi no corredor. O que aconteceu? Aconteceu que você não me acordou. Perdão? Eu perdi uma reunião importantíssima por sua causa. Por minha causa. Eu deixei o horário anotado no quadro. Você viu. Eu não entro no seu quarto. Mas alguém arruma, porque minhas coisas aparecem dobradas. Seu primo, no caso. Não eu. Ela bufou no telefone. Olha, Camila, se eu tô morando aqui, o mínimo é ter apoio. Não custa bater na porta e falar Duda, acorda. Custa sim quando eu não sou sua mãe, sua assistente, nem seu despertador. Credo. Precisa falar assim? Precisa. E não me liga gritando em horário de trabalho. Voltei para a reunião tremendo de raiva. À noite, encontrei Leandro recolhendo roupa espalhada pela sala. Tops, calça jeans, jaqueta de couro, uma meia presa no encosto da cadeira. Foi ela de novo? Eu perguntei. Ele deu aquele sorriso cansado que eu ainda confundia com paciência. Ela saiu correndo. Ela sempre sai correndo. E sempre deixa um rastro. Eu tô resolvendo, não tô? Até quando você vai resolver por ela? Até ela se ajustar. Essa frase começou a me perseguir. Até ela se ajustar. Até ela conseguir trabalho. Até ela terminar o curso. Até ela ficar mais segura. Até ela superar uma fase. Sempre um até que me empurrava para depois. No começo eu tentei ser correta. Quando vi Duda usando meus cremes caros em vez de explodir, perguntei se ela precisava de alguma coisa. Ela respondeu que tinha pego só um tiquinho, porque o dela tinha acabado. Na semana seguinte, comprei um kit de maquiagem e hidratante para ela, achando que gentileza criaria limite. Criei foi hábito. Ela passou a mexer mais. Começou com um batom, depois uma bolsa, depois uma sandália minha apareceu na sapateira dela. Quando reclamei, ouvi: "Nossa, mas você quase não usa." O pior era que, sempre que eu ia confrontar, Leandro já vinha com uma desculpa pronta. Camila, escolhe suas batalhas. Minha batalha agora é não deixar sumirem minhas coisas dentro da minha casa. Você tá levando tudo pro pessoal. Porque é pessoal. Ele suspirava como se eu estivesse exigindo perfeição, não o mínimo. Um mês depois veio a primeira vergonha grande. Leandro teve uma viagem rápida para Joinville. Eu cheguei em casa perto das 8 da noite, esgotada, e encontrei a mesa grande da sala aberta, garrafas vazias, caixa de som ligada, glitter no chão e 5 pessoas que eu nunca tinha visto bebendo no meu sofá. Duda, de short curto e salto, levantou o copo na minha direção. Chegou cedo. Cedo. Eu repeti. Que palhaçada é essa? Um rapaz de boné me olhou e perguntou a ela. É quem? Duda deu de ombros. A Camila. Pode deixar, ela é meio chata, mas já já se enfia no quarto. Foi ali que alguma coisa em mim mudou. Não foi só raiva. Foi humilhação. Todo mundo vai embora agora. Os amigos olharam para ela. Não para mim. Duda tomou um gole demorado, me encarando. A casa não é só sua. Também não é bar. Você tá exagerando. Eu vou contar até 3. Elariu. Eu liguei para Leandro. Ele atendeu na segunda chamada. Você sabia disso? Disso o quê? Girei a câmera do celular. Música, latas, uma menina sentada no braço do sofá, um cara fumando na varanda. Leandro xingou baixo. Passa pra Duda. Duda se recusou. Peguei o celular e coloquei no viva voz. Desliga essa porcaria agora e manda todo mundo sair. Foi instantâneo. Ela revirou os olhos, mas começou a recolher as coisas num desespero mal disfarçado. Vocês ouviram, disse. Meu primo surtou. Em 20 minutos, a casa estava vazia, ou quase. Sobrou sujeira, copo quebrado na área de serviço, molho seco na bancada e um cheiro de cigarro que ficou 2 dias impregnado na cortina. Duda ainda teve coragem de vir bater na porta do quarto de hóspedes, onde eu me tranquei. Você precisava me humilhar assim na frente dos meus amigos? Abri a porta só o suficiente para olhar nos olhos dela. Você me mandou me enfiar no quarto dentro da minha casa. Era jeito de falar. E o meu jeito de falar é esse. Nunca mais. Ela deu um passo para frente. Meu primo que mandou comprar esse apartamento. Se ele deixa,
Eu faço o que eu quiser. Repeat. Você ouviu. Mas quando Leandro voltou da viagem, ela já tinha adaptado a história. Disse que eu cheguei agressiva, que os amigos estavam de passagem, que eu a tratei como lixo, que uma delas saiu chorando do apartamento. Eu achei que Leandro ia ficar do meu lado pela evidência da bagunça. Em vez disso, ele fez um discurso que me deixou gelada. Ela errou em trazer gente sem avisar, disse. Mas você também não precisava falar com ela na frente dos outros daquele jeito. Eu custei a acreditar. Você tá me dividindo culpa por isso? Eu tô tentando equilibrar. Equilibrar o quê, Leandro? Festa escondida, bebida na sala, estranho dentro de casa? Ela é jovem. Ela tem 22 anos, não 12. Você quer que eu trate como criminosa? Eu quero que você pare de tratar como hóspede especial que pode tudo. Ele ficou quieto. Depois veio com a frase que mais me ofendia porque fingia sensatez. Camila, você é a mais madura aqui. Às vezes precisa ceder. Em todo triângulo desonesto, a pessoa mais razoável vira depósito da responsabilidade. Eu comecei a perceber isso tarde demais. Por umas semanas, Duda baixou a cabeça. Chegava tarde, falava menos, comia o que encontrava e sumia. Eu até pensei que o susto da festa tinha resolvido alguma coisa. Não resolveu. Só a deixou mais cuidadosa. Ela passou a me provocar de maneiras menores e mais difíceis de provar. Minha blusa aparecia no cesto dela com perfume estranho. Um brinco meu sumia e reaparecia no balcão do banheiro. Eu deixava a cama esticada e encontrava o edredom levemente torto quando chegava. Primeiro achei que era paranoia nascida do estresse. Depois comecei a testar. Deixei um fio de cabelo preso discretamente na gaveta da cômoda. Quando voltei do trabalho, o fio tinha caído. Deixei um anel barato dentro da caixa de joias, numa posição esquisita. Horas depois, a posição tinha mudado. Não havia sinal de arrombamento. Não havia camareira. Só havia uma mulher na casa que já tinha usado meu hobby e meu creme como se nada me pertencesse. Contei a Leandro uma vez, por alto. Ele respondeu exatamente como eu temi. Você tá insinuando que a Duda entra no nosso quarto escondida? Eu tô dizendo que alguma coisa tá errada. Então fala de forma objetiva. Porque ficar alimentando teoria não dá. Teoria é você achar normal eu sentir que meu espaço não é meu. Você tá implicando com ela. Eu desisti de falar. Não porque não me importasse, mas porque entendi que toda vez que eu levasse um incômodo até ele, o problema daria uma volta e pararia em mim. Logo depois veio outra fase, a das exigências de madrugada. Duda começou a chegar depois da meia-noite e a bater na minha porta com urgência de gente passando mal. Na primeira vez, abri assustada. Ela estava de maquiagem borrada e salto na mão. Tô faminta. Tem como fazer um macarrão rapidinho? Agora? Ué. Tô pedindo, não mandando. Eu, idiota, fui pra cozinha. Fiz um macarrão alho e óleo, pus queijo ralado, servi. Ela comeu assistindo vídeo no celular sem nem agradecer. Na semana seguinte veio de novo. Faz um sanduíche pra mim? Tô morta. Na outra, pediu miojo. Na outra, café forte porque precisava virar a noite estudando. Até que uma madrugada eu disse não. Duda, já passou da meia-noite. Eu acordo às 6h30. E daí? Daí que você sabe cozinhar. Tá fazendo drama por causa de um lanche? Não. Tô colocando limite. Ela levantou o queixo. Meu primo faz quando eu peço. Então pede pra ele. Leandro apareceu no corredor, sonolento. O que tá acontecendo? Ela não quer me dar comida, Duda disse, com uma voz quase infantil. Eu achei que ele fosse achar absurdo eu ser acordada para aquilo. Em vez disso, ele me olhou como se eu estivesse falhando num teste moral. Camila, custa muito fritar uns ovos? Eu quase ri de tão inacreditável. Custa, meu respeito. Você tá nessa guerra por orgulho. Não. Vocês dois estão me treinando para servir. Duda começou a chorar. E foi isso. Bastou. Leandro mudou de lado inteiro. Ela tá saindo tarde, tentando a vida, correndo atrás das coisas. Você não precisa ser cruel. Cruel? É. Cruel. Fria. Sempre com essa cara fechada quando ela aparece. A discussão daquela noite foi feia, baixinha só no volume, porque no conteúdo foi um massacre. Ele jogou na minha cara que eu sabia desde o início que Duda precisava de apoio. Eu respondi que eu sabia de nada. Ele insistiu que eu tinha aceitado morar em família. Eu respondi que aceitei casar, não adotar a desorganização crônica alheia. No fim, ele saiu do quarto e foi dormir no sofá por decisão própria. Mas no dia seguinte agiu como se eu tivesse exagerado e ele, heroicamente, evitado algo pior.
Foi nessa época que resolvi descobrir o que exatamente Duda fazia o dia inteiro, porque o discurso oficial era bonito. Curso de branding, entrevistas, frielas, mentorias. O comportamento real parecia outro. Ela saía muito arrumada em horário esquisito. Voltava com sacolas sem etiqueta, recebia ligações em voz baixa na varanda e passava manhãs inteiras dormindo como quem não tinha compromisso às 9 da manhã. Um sábado, disse a ela que queria conversar antes de sair. Ela respondeu que tinha aula no instituto. Perguntei qual. Ela falou o nome tão rápido que eu precisei pedir para repetir. Anotei. Na terça, com a desculpa de que precisava passar perto, fui até o lugar no intervalo do almoço. A recepcionista procurou na lista. Duda Ribeiro? Isso. Ela checou de novo. Não tem ninguém com esse nome. Talvez Eduarda. Ainda assim, não. Mostrei uma foto do Instagram. A moça reconheceu o rosto, pensou um pouco e disse: "Ah, essa menina veio aqui uma vez pedir orçamento. Nunca fechou matrícula." Saí dali com uma mistura de raiva e cautela. Se eu contasse para Leandro naquele momento, ele inventaria algum. Deve ter trancado. Deve estar fazendo módulo separado. Você deve ter ido no lugar errado. Resolvi esperar e observar mais. Foi quando comprei a câmera. Não me orgulho de instalar uma câmera escondida no quarto. Também não me arrependo. Eu estava deixando marcas nos objetos para provar para mim mesma que não estava enlouquecendo. Eu precisava de uma resposta que não dependesse da boa vontade de quem mentia. Escolhi uma câmera pequena, dessas ligadas ao celular, e escondi atrás de uma caixa decorativa alta, na estante voltada para a cama e a porta. Não contei a Leandro, não contei a ninguém. Configurei no telefone e esperei. Durante 3 dias, nada além de faxina rápida e eu mesma entrando e saindo. No 4º dia, Leandro foi para Londrina a trabalho e eu tive de ir a São Paulo para uma gravação da agência. Passei a noite fora. Foi então que a resposta veio. Às 3h17 da tarde, o alerta apareceu no meu celular. Movimento detectado. Abri o aplicativo achando que era Duda pegando alguma toalha. Não era. Ela entrou no quarto de braços dados com um homem moreno, barba bem feita, camiseta preta justa, daqueles que sabem que são bonitos e usam isso como documento. Duda ria alto, jogou uma bolsa na poltrona, sentou na minha cama e disse: "Viu? Falei que eles não voltam hoje. Me sens jaloux." O homem olhou em volta. "Esse é o quarto deles?" "É. Mas relaxa, o importante é que é o maior." Ela abriu minha gaveta, pegou um perfume meu, borrifou no pescoço e foi até ele. Eu assisti tudo pelo celular, parada na cama do hotel, sentindo vergonha dentro da minha própria pele. Eles deitaram na minha cama, beijaram-se nos meus lençóis. Ela abriu meu armário e pegou uma camisa de cetim minha para vestir por cima. Em certo momento, rindo, falou algo que nunca vou esquecer. "Camila é tão certinha que acha que manda em tudo. Se soubesse metade." O vídeo seguiu. Eu gravei cópia, tirei print, respirei fundo até a visão parar de escurecer. Naquela hora, o impulso era mandar tudo para Leandro e explodir a casa pelo telefone. Não fiz isso, porque pela primeira vez, eu senti que precisava parar de discutir no território deles e escolher o meu momento. Voltei de São Paulo no dia seguinte fingindo normalidade. Duda me recebeu na cozinha com uma cara lavada e um oi preguiçoso. A cama estava arrumada demais. Lençóis trocados. Quarto perfumado. Eu quase admirei a ousadia. Naquela noite peguei o celular de Leandro enquanto ele tomava banho. Eu nunca tinha feito isso antes. Não gostava da ideia. Mas ali já não existia mais casamento com privacidade saudável. Existia um bloco familiar do qual eu era mantida do lado de fora. Achei um grupo silenciado chamado Base da Família. Mãe, pai, Leandro, Duda. Eu não. Subi as mensagens antigas devagar. Meu rosto esquentava a cada trecho. Duda escrevia quase todo dia, relatando versões distorcidas de tudo. Camila fez cara feia quando cheguei. Camila implicou porque usei a máquina de lavar. Camila me humilhou por eu não ter emprego. Camila disse que eu peso na casa. Quase nada daquilo tinha acontecido como ela narrava. E Leandro? Leandro nunca corrigia. Às vezes tentava suavizar. Na maioria deixava passar. Em alguns momentos piorava. Ela é muito rígida. Estou tentando administrar. Depois converso com a Camila. Aquilo doeu mais do que o vídeo. O vídeo mostrava invasão. As mensagens mostravam aliança. Ele me via sendo deformada dentro da própria família e escolhia conforto em vez de verdade. Continuei subindo.
Encontrei então algo que deu sentido a frases antigas de Duda. Meses antes do casamento, Leandro tinha escrito no grupo: conversei com a Camila e ela topou ajudar a Duda no começo. Pode deixar que aqui ninguém vai ser injusto com ela. Inclusive combinei de repassar para Camila a compensação do acerto do antigo AP, para ninguém dizer que a Duda tá indo de graça. Logo abaixo, Dona Marlene respondeu com coração. Seu Anselmo disse que assim ficava justo. Duda mandou áudio agradecendo. E eu, lendo aquilo no escuro do banheiro, quase gargalhei de desespero. Compensação? Acerto? Eu nunca tinha recebido um centavo. Demorei para entender direito. Depois achei mensagens anteriores em que Leandro e Duda falavam sobre o depósito de um dinheiro da venda dos móveis e da caução do apartamento onde eles moravam antes. Duda acreditava piamente que eu tinha ficado com uma quantia para aceitar a convivência. Os tios também, ou seja, além de me colocar sem consentimento numa casa a 3, Leandro vendeu para a família a imagem de que eu tinha sido compensada e ainda assim era ruim com a menina. Eu estava sendo retratada como uma espécie de vilã paga. Quando ele saiu do banho, eu já tinha devolvido o celular no lugar e decidido uma coisa. Eu não ia mais tentar salvar aquela relação. Eu ia sair dela de um jeito que ninguém conseguisse me pintar como louca depois. Passei os dias seguintes mais calma do que nunca, e essa calma desarmou Duda. Fiz café. Perguntei da semana. Ouvi sem discutir. Quando ela pediu para eu receber uma entrega, recebi. Quando reclamou do trânsito, balancei a cabeça. Leandro chegou até a comentar: que bom te ver mais leve. Eu sorri por dentro. Homem que confunde desistência com paz costuma descobrir tarde demais o custo disso. Esperei a próxima viagem dele. Não demorou. 3 dias em Florianópolis, saindo numa sexta e voltando domingo à noite. Na quarta-feira anterior, liguei para a Dona Marlene. Queria fazer uma surpresa para o Leandro, eu disse. Faz tempo que vocês não vêm. Podiam passar o sábado aqui e jantar com a gente no domingo quando ele voltar. Ela se animou. Seu Anselmo também. Perguntaram se não atrapalhava. Eu respondi que não, que seria ótimo. Pedi apenas que não avisassem para o filho, para parecer um agrado inesperado. Eles aceitaram na hora. Na quinta, soltei a isca na frente de Duda enquanto arrumava a cozinha. Leandro volta só domingo à noite, né? Isso? Ela respondeu, sem erguer os olhos do celular. Talvez eu vá passar sábado com meus pais em Colombo. Faz tempo que não almoço com eles. Ela levantou a cabeça imediatamente. Vai dormir lá? Talvez. Ah, legal. O brilho que passou pelo rosto dela foi rápido, mas eu vi. Mais tarde ouvi uma ligação abafada no quarto dela. Fiquei parada no corredor, em silêncio. Sábado cedo ela sai. Eu te aviso quando a portaria confirmar. Não. Pode vir tranquilo. Eles nem sonham. Pronto. Não havia mais dúvida. Só execução. No sábado saí de casa com uma mochila pequena, abracei Duda na porta e ouvi dela boa viagem doce demais para ser sincero. Passei realmente na casa dos meus pais, tomei café com minha mãe, inventei uma desculpa qualquer, depois fui buscar meus sogros na rodoviária. O caminho de volta para o apartamento parecia mais longo do que era. Dona Marlene falava sobre levar um bolo. Seu Anselmo reclamava do trânsito. Eu dirigia tentando manter as mãos firmes. Chegamos pouco depois das 4. Assim que a porta do elevador abriu no andar, ouvi música baixa vindo de dentro do apartamento. A porta estava trancada. Toquei a campainha uma vez. Ninguém abriu. Toquei de novo. Silêncio. Então abri com a chave. No hall havia um tênis masculino grande que eu nunca tinha visto. Dona Marlene franziu a testa. Leandro voltou? Não. Entramos. A sala estava em ordem demais para um sábado comum. E isso, depois de tudo, me dizia mais do que bagunça. Alguém tinha arrumado o cenário. Duda? Chamei. Um barulho veio do corredor. A porta do meu quarto abriu. Duda apareceu primeiro, com o cabelo preso às pressas e a minha camiseta branca mais larga. Atrás dela surgiu o homem da câmera, desta vez sem tempo de compor pose. Dona Marlene ficou branca. Mas o que é isso? Duda travou. Tia. Vocês. Seu Anselmo entrou no modo de voz seca que eu só tinha ouvido uma vez. Quem é esse rapaz? O homem deu um passo para trás. Olha, acho melhor eu ir. Vai nada, seu Anselmo cortou. Você entrou na casa do meu sobrinho, no quarto do casal, e quer ir nada. Duda se adiantou. Pai, calma. Eu não sou seu pai quando você faz uma barbaridade dessas. A frase cortou o ar.
O rapaz aproveitou a distração e saiu praticamente correndo, passando por mim sem coragem de me encarar. Eu não impedi. Não precisava. O problema não era ele. Era o ecossistema que tinha transformado aquela invasão em rotina. Duda tentou recuperar o controle. Vocês não podem entrar assim. Eu ri. Foi a primeira vez em dias. Não podemos entrar no meu apartamento? Ela me lançou um olhar de ódio puro. Você armou isso. Armei o quê? A sua falta de vergonha? Dona Marlene começou a fazer perguntas atropeladas. Você não estava em curso? Que homem é esse? Desde quando? Isso no quarto deles? Meu Deus do céu! Duda ainda tentou a tática da confusão. Não aconteceu nada. Ele só veio conversar. Na cama? Perguntei. Para de me expor. Você se expôs sozinha. Ela virou para os tios, desesperada para reencontrar o papel de menina incompreendida. A Camila sempre me perseguiu. Sempre. Ela quer me pintar de vagabunda desde que eu entrei aqui. Eu não deixei que a cena virasse de novo. Então vamos falar de fatos. Abri o celular, mas não mostrei ainda o vídeo. Primeiro falei. Fato 1. Duda não está fazendo curso nenhum. Eu fui até o instituto e ela nunca se matriculou. Fato 2. Ela entra no meu quarto escondida há meses. Fato 3. Quando eu e Leandro viajamos, ela usa essa casa para trazer homem. Mais de uma vez. Duda avançou 2 passos. Você é doente. Sou prevenida, eu corrigi. Porque tenho gravação. O rosto dela desmontou de verdade ali. Dona Marlene me olhou assustada. Gravação? Sim. Do quarto. Seu Anselmo puxou o ar entre os dentes e encarou Duda como se finalmente estivesse vendo alguém diferente da menina que ele salvou anos antes. Ela ainda tentou um último golpe. E daí? Eu tô aqui de favor? Fala pra eles, Camila. Fala do dinheiro. Eu já sabia, mas deixei ela se explicar. Que dinheiro? Dona Marlene perguntou. Duda riu, sem humor. O dinheiro que ela recebeu para me aceitar morando aqui. O acerto do apartamento antigo. O Leandro falou. O apartamento ficou em silêncio. Era o momento que eu queria, porque não seria mais minha palavra contra a dela. Eu nunca recebi R$1, respondi. Recebeu sim, ela gritou. Você acha que eu sou idiota? Meu primo falou que repassou tudo para você para não ficar pesado. Você comeu o dinheiro e ainda quer dar uma de santa. Dona Marlene me encarou, perdida. Camila, quer conferir? Tirei o telefone do bolso. Vamos ligar para ele agora. Fiz a chamada em viva voz. Leandro atendeu rápido, talvez achando que eu ligava com saudade. Oi, amor. Eu odiei a naturalidade da palavra. Leandro, me responde uma coisa. Você me deu algum dinheiro da rescisão do apartamento antigo? Alguma compensação pela Duda morar aqui? Do outro lado, silêncio curto. Agora? Pra que isso? Responde. Não, Camila. Aquele dinheiro eu devolvi pros meus pais. Você sabe que eu estava apertado na época. O silêncio depois da frase foi absoluto. Dava para ouvir a respiração de Dona Marlene. Duda ficou imóvel, como se o corpo dela não tivesse entendido ainda que a mentira tinha acabado de virar cadáver na sala. Você disse para todo mundo que tinha me repassado, falei. E disse que eu tinha concordado com a Duda aqui. Camila, não vamos conversar assim por telefone. Vamos sim, porque seus tios estão ouvindo. E a Duda também. E todos acabaram de descobrir que você inventou que eu aceitei morar com ela e inventou que eu recebi um dinheiro que nunca entrou na minha conta. Do outro lado, a voz dele perdeu o tom de controle. Seus tios? Eles estão aí? Seu Anselmo pegou o celular da minha mão. Estamos. E você volta pra cá hoje mesmo. Mas eu tô em Florianópolis. Volta. Hoje. Ele desligou. O resto da tarde foi um campo minado. Duda chorou, gritou, me chamou de cobra, de invejosa, de fria. Disse que eu queria destruir lá porque eu nunca suportei a ligação dela com o primo. Aquilo, para mim, foi a frase mais reveladora. Não pela gravidade literal, mas pelo que escondia. Duda agia naquela casa como esposa júnior de um homem que nunca a obrigou a crescer. Era uma intimidade torta, feita de dependência, cumplicidade e um tipo de disputa que eu nunca aceitei jogar, mas da qual eu já era alvo havia meses. Dona Marlene sentou na cadeira da cozinha e chorou de decepção. Seu Anselmo andava de um lado para o outro com as mãos nas costas, perguntando datas, fatos, detalhes, tentando descobrir em que ponto a família tinha virado esse circo. Eu mostrei parte das mensagens do grupo, não todas.
Mostrei o suficiente para provar que Leandro sabia das mentiras que Duda contava sobre mim e nunca corrigiu. Mostrei também o vídeo não inteiro, só o necessário. O suficiente para a cama aparecer, Duda pegar meu perfume e o homem fechar a porta do nosso quarto. Dona Marlene cobriu a boca. Meu Deus, ela fazia isso aqui dentro. Eu não respondi. Eu já tinha passado da fase de querer consolar a dor dos outros com a minha. Leandro chegou perto das 9 da noite, amassado, tenso, tentando ainda entrar no apartamento como quem acredita que dá para conduzir crise no tom certo. Quando viu o pai sentado duro na poltrona e a mãe de olhos inchados, entendeu que não havia roteiro bom o bastante. Vamos conversar. Não vem com voz de gerente, eu falei. Aqui você perdeu a reunião. Ele me olhou ofendido. Você armou isso. Eu revelei isso. Você chamou meus pais pelas minhas costas? Do mesmo jeito que você montou meu casamento pelas minhas costas? Duda tentou se aproximar dele. Lê, ela me filmou. Ele se virou para mim com indignação seletiva. Você colocou câmera no quarto? Coloquei. E foi isso que impediu você de continuar me chamando de paranoica. Isso é invasão de privacidade. Eu ri de novo, sem alegria. Você quer falar de privacidade com a sua prima transando na minha cama? Ele abriu a boca e fechou. Procurou apoio nos pais, não achou. Procurou em Duda, encontrou pânico. Então tentou o caminho habitual, minimizar. Tá, errou, ela errou feio, mas isso não precisava virar esse espetáculo. Precisava, seu Anselmo disse antes de mim. Porque você transformou mentira em método. Leandro passou a mão na nuca. Pai, eu só tentei proteger a Duda. Mentindo para sua mulher? Eu achei que a Camila não ia aceitar. Então por que casou sem resolver isso antes? Ele não respondeu. Ou respondeu com o corpo, baixando os olhos como fazia sempre que a verdade exigia custo. Dona Marlene falou num fio de voz. Você disse que a Camila tinha sugerido. Você disse que ela tinha recebido uma compensação. Eu falei aquilo para acalmar a situação. Acabou de admitir, eu disse. Obrigada. Ele virou para mim. Finalmente bravo de verdade. Não com o erro, mas com o fato de eu ter deixado de ser administrável. Você quer o quê, Camila? Divórcio. A palavra caiu limpa. Sem choro, sem tremor, sem espaço para recurso. Duda arregalou os olhos. Leandro balançou a cabeça como se eu tivesse perdido a razão. Por causa disso? Não. Por causa do conjunto. Da mentira inicial, da omissão, do dinheiro inventado, da campanha contra mim, da casa invadida, da forma como toda vez que eu reclamava você me chamava de rígida, fria, exagerada. Por tudo. Eu tiro a Duda daqui. Você tinha que ter impedido que ela entrasse. Eu resolvo. Você resolve tudo depois que explode. Eu não quero viver esperando a próxima explosão. Ele tentou se aproximar. Camila, olha para mim. Eu tô olhando agora de um jeito que devia ter olhado antes. Duda, talvez sentindo que podia perder o teto, começou a soluçar. Eu não vou para lugar nenhum. Seu Anselmo apontou para ela. Você vai sim. Ela recuou e cuspiu a frase que terminou de enterrar qualquer resquício de simpatia. Se me tirar daqui, vocês assumem que eu não tenho para onde ir. Pois devia ter pensado nisso antes de brincar de dona da casa alheia, eu respondi. A discussão se estendeu madrugada adentro, mas a decisão já estava tomada dentro de mim. No domingo de manhã, fui para a casa dos meus pais levando o necessário. Na segunda, procurei uma advogada. Como o apartamento estava só no nome de Leandro e tinha sido comprado pelos pais dele, eu sabia que a disputa patrimonial ali seria pequena. Meu foco era sair rápido, limpa e documentada. E eu estava documentada. Leandro ainda tentou durante dias. Primeiro veio o arrependimento teatral. Eu errei tentando ajudar. Depois o discurso amoroso. Você é a mulher da minha vida. Não joga nosso casamento fora por causa de terceiros. Depois a barganha. A Duda vai embora. Eu corto contato. Eu faço terapia. Eu assino o que você quiser. Depois o ataque. Você também tem culpa. Você nunca acolheu minha família. Quando esse não colou, voltou para o vitimismo. Eu tô pagando caro por ter tentado segurar todo mundo. E talvez essa fosse a única frase honesta dele. Ele realmente queria segurar todo mundo. Queria ser o homem bom para os pais, o protetor da prima, o marido para mim, sem pagar o preço de escolher. Então mentiu. E mentir em casamento não é só uma frase errada. É um sistema de prioridades. A cada vez que ele me pediu calma, compreensão, maturidade, o que ele queria era tempo para sustentar o arranjo que favorecia a ele.
O divórcio andou. Lento para os meus nervos, rápido para o tamanho do estrago. Numa das reuniões entre famílias, meus pais ouviram tudo sem interromper. Meu pai, que normalmente fala pouco, perguntou apenas uma coisa a Leandro. Em algum momento você pretendia contar a verdade antes dela descobrir sozinha? Leandro ficou em silêncio. Meu pai assentiu. Então não foi erro, foi escolha. Eu nunca me senti tão validada por uma frase tão curta. Enquanto os papéis corriam, soube por Dona Marlene, que me ligava chorando às vezes, que a situação da casa tinha piorado muito. O rapaz do vídeo chamava-se Murilo. Não era namorado recente. Estava com Duda havia mais de 1 ano, desde antes do meu casamento. Trabalhava de forma instável com eventos, tinha períodos sem renda e um talento impressionante para desaparecer quando cobrança aparecia. Duda não só tinha mentido sobre o curso, como vinha gastando dinheiro enviado pelos tios em roupa, salão, corrida de aplicativo e ajuda a Murilo. Como se ainda não bastasse, apareceu dívida no cartão de Leandro com compras que ele jurava não ter feito. Adivinhe quem tinha acesso livre à carteira dele quando ele deixava o paletó na sala? Duda negou, chorou, jurou que foram só emergências, mas as faturas falavam sozinhas. O dinheiro do antigo apartamento, aquele que tinham dito que eu recebi, também tinha evaporado numa sequência de transferências e pagamentos que acabou recaindo, moralmente e financeiramente, sobre Leandro perante os pais. O homem que sempre quis administrar todos os lados começou a ser cobrado de todos ao mesmo tempo. Eu saí, aluguei um apartamento menor no Bigorrilho. Comprei uma cama nova, deixei a janela aberta por dia só para sentir que o ar da minha casa era meu. Chorei menos do que imaginei. Na verdade, senti alívio antes de sentir luto. Isso também me assustou um pouco, porque a gente cresce ouvindo que fim de casamento recente é fracasso, impulso, impaciência. Só quem vive numa estrutura podre sabe o quanto sair rápido pode ser, na verdade, a primeira decisão madura de verdade. 3 meses depois da separação, Leandro apareceu pela primeira vez sem avisar. Era uma quarta-feira de chuva. Eu tinha acabado de subir com uma sacola de mercado quando vi ele encostado no portão do prédio, cabelo molhado, rosto abatido. Preciso falar com você. Não precisa. 5 minutos. Não. Ele passou a mão no rosto, derrotado. A Duda tá grávida. Aquilo não me atingiu como ele esperava. Talvez ele achasse que eu iria recuar por pena, ou que a notícia transformaria tudo num caos tão grande que o meu caos pareceria pequeno. Só que para mim era só continuação lógica do padrão. E eu com isso? Murilo sumiu por 1 semana quando ela contou. Depois voltou. Agora diz que quer assumir, mas não tem onde morar. Imagino. Meus pais não querem Duda lá em Ponta Grossa porque tão exaustos e envergonhados. Então, ele olhou para baixo antes de completar. Ela tá ficando no apartamento. Eu encarei por alguns segundos. No apartamento que era para ser o nosso, até organizar. Eu quase ri pela violência da repetição. Até organizar, o mantra dos covardes. Você percebe que essa frase destruiu sua vida? Camila, por favor. E você? Tá dormindo onde? Ele hesitou. No quarto menor. A imagem foi tão exata que doeu e satisfez ao mesmo tempo. O homem que me chamou de fria por não fritar ovos de madrugada agora dormia no quarto de visitas da própria casa, sustentando a prima grávida e o namorado dela, esse entrando e saindo conforme a conveniência. Você conseguiu, eu disse. Transformou o seu sonho de família num puxadinho de irresponsabilidade. Ele levantou os olhos, magoados. Eu tô sofrendo. Eu também sofri. A diferença é que eu não pedi para ninguém sofrer por mim. Ele ainda tentou um último movimento. Se você reconsiderasse, se a gente tentasse de novo, eu coloco todo mundo para fora. Foi aí que eu vi, com uma clareza quase cruel, que Leandro continuava igual. Até naquele fundo de poço, ele ainda falava como quem mexe peças. Tira um, põe outro. Reorganiza pessoas para recuperar conforto. Não tinha aprendido nada sobre verdade, só sobre consequência. Não sou depósito do seu arrependimento. Eu amo você. Você amou me ter. Não amou me respeitar. Ele ficou em silêncio. Eu entrei no prédio. Achei que terminaria ali. Não terminou. 1 mês depois ele apareceu bêbado, dessa vez com a coragem frouxa que só álcool dá a homem sem saída. Bateu o interfone quase meia-noite. Eu atendi por impulso e ouvi a voz arrastada. Desce. Só quero conversar. Vá embora. Eu não aguento mais entrar naquela casa. Problema seu. Minha vida virou um inferno. Foi você que chamou o inferno para morar.
Ele ficou mudo 2 segundos, e então falou o que talvez pensasse havia muito tempo. Se você não tivesse pedido o divórcio tão rápido, nada disso tinha acontecido. Pronto. A culpa voltava para mim outra vez, como sempre. Só que dessa vez eu não estava mais fragilizada, tentando ser justa, tentando ensinar alguém a me tratar com dignidade. Eu só estava cansada de vê-lo repetir a mesma lógica podre. Desci, não porque ele merecesse, porque eu queria encerrar aquela porta pessoalmente. Ele estava encostado no muro, olhos vermelhos, cheiro forte de bebida e chuva. Quando me viu, tentou abrir um sorriso de lembrança. Você tá linda. Vai direto ao assunto. Eu tô pagando dívida de cartão, ajudando a Duda, bancando o exame, ouvindo Murilo falar grosso dentro da minha casa. Meu pai mal olha na minha cara. Minha mãe só chora. Eu chego do trabalho e parece que eu sou hóspede. Você acha justo? Eu dei um passo para mais perto. Justo? Você quer conversar comigo sobre justo? E tô no meu limite. Eu também estive. Lembra? Naquela casa, naquela cama, naquela cozinha. Toda vez que você me pedia para ceder porque eu era a madura da relação. Ele passou a mão pelos cabelos molhados. Eu errei. Tá bom. Errei. Mas você também podia. Eu nem deixei terminar. O tapa veio seco, não por impulso irracional, mas como ponto final físico numa narrativa que ele insistia em reabrir. Ele levou a mão ao rosto, chocado. Você ficou louca? Não. Eu fiquei lúcida. Olhei bem nos olhos dele e falei devagar para não haver espaço para mal-entendido. Você quis que eu aceitasse a presença da Duda, os abusos dela, as mentiras dela, porque te era confortável. Agora você quer que eu aceite a sua miséria porque também te é confortável. Eu não aceito mais nada que venha embalado na sua covardia. Nunca mais aparece aqui. Se aparecer, eu não prometo manter o mesmo silêncio. Ele afundou num choro feio, sentado na sarjeta, a mão ainda no rosto. Talvez percebendo enfim que pena e amor não são a mesma coisa. Talvez nem isso. Talvez só estivesse bêbado demais. Eu subi sem olhar para trás. Depois daquele dia, o silêncio veio de verdade. Ainda ouvi notícias por vias tortas. Cidade pequena que é Curitiba quando os círculos se cruzam. Murilo acabou voltando de vez quando soube que Duda estava no 3º mês e que havia teto garantido. Trouxe uma mochila e um videogame. Dona Marlene surtou ao descobrir. Seu Anselmo cortou ajuda financeira por um tempo, depois voltou parcialmente por causa do bebê. Leandro passou a pagar parcela de empréstimo que fez para cobrir fatura acumulada e parte do dinheiro que devia aos pais. Dormia no quarto pequeno. O casal grávido ocupava o maior, porque Duda dizia que precisava de conforto. Ninguém precisou inventar castigo. A vida fez o desenho sozinha. Eu, por outro lado, fui reconstruindo a rotina sem barulho triunfal, que é o tipo de vitória mais subestimado do mundo. Troquei número. Mudei o caminho da academia. Comprei louça do meu gosto. Enchi a geladeira com coisas que não desapareciam de madrugada. Nos primeiros meses, toda vez que eu chegava em casa e encontrava tudo exatamente onde tinha deixado, sentia uma paz quase infantil. Quem nunca teve o próprio espaço violado talvez ache pequeno. Não é. É fundamento. Um dia, organizando documentos, achei uma foto nossa da lua de mel. Eu e Leandro no pier, ele sorrindo, eu encostada no ombro dele, 2 corpos que ainda pareciam acreditar na mesma história. Não rasguei a foto. Também não guardei com carinho. Só olhei por alguns segundos e entendi uma coisa simples. O pior do que ele fez não foi trazer Duda para dentro de casa. Foi me obrigar a duvidar de mim mesma sempre que eu percebia que alguma coisa estava errada. Esse tipo de violência não deixa hematoma, deixa erosão. Você passa a negociar seu incômodo, pedir desculpa por ter limite, reduzir a própria percepção para caber na paz dos outros. E quando percebe, já está servindo jantar para quem te despreza e se perguntando se não deveria ser mais compreensiva. Eu quase fui engolida por isso. Quase. Hoje, quando alguém fala, foi só no começo do casamento, eu penso exatamente o contrário. Ainda bem que foi no começo. Ainda bem que a máscara caiu cedo o suficiente para eu não gastar 10 anos tentando ensinar honestidade a quem achava mais fácil manipular. Ainda bem que eu não tive filho com ele. Ainda bem que a cama arrumada demais me chamou a atenção. Ainda bem que eu parei de implorar para ser entendida e comecei a registrar. Muita gente romantiza mulher paciente. Eu não romantizo mais. Paciência sem reciprocidade vira treinamento para abuso. Compreensão unilateral vira licença para repetição. E família nenhuma,
por mais carente ou confusa que seja, merece o direito de transformar uma mulher recém-casada em funcionária emocional da casa. Sei que para quem olha de fora, minha história pode parecer uma sequência de exageros domésticos, uma parente inconveniente, um marido frouxo, um dinheiro mal explicado. Só que casamento não quebra numa cena só. Quebra na repetição do pequeno desrespeito defendido como detalhe. Quebra quando toda vez que você diz "isso me machuca", alguém responde "você tá exagerando". Quebra quando a sua realidade precisa de prova porque a palavra do outro sempre chega primeiro. O vídeo só mostrou o que já estava podre. A podridão começou no dia em que voltei da lua de mel e descobri que meu marido tinha feito um pacto de vida sem mim. Não sei dizer se Leandro me amou de algum jeito torto. Talvez sim. Gente egoísta também se apega. Mas apego não sustenta casa. Verdade sustenta. Escolha sustenta. Limite sustenta. Ele não falhou por amar menos. Falhou por mentir mais. E no final, acabou exatamente onde a lógica dele sempre empurrou. Tentando agradar todos, perdendo o respeito de todos, preso numa casa em que ninguém o escuta de verdade. Quanto a Duda, não sinto inveja, raiva permanente, nem vontade de vingança cinematográfica. O que eu sinto é distância. Ela fez da irresponsabilidade um estilo, da vitimização uma arma, da intimidade alheia um recurso. Pessoas assim parecem ganhar no curto prazo porque ocupam espaço com força, mas vivem em improviso. E improviso cobra caro quando o palco desmonta. Talvez ela amadureça algum dia. Talvez não. Não me cabe mais acompanhar. Meu payoff não foi ver ninguém de joelhos me pedindo perdão, embora um tenha chorado na chuva e a outra tenha implorado teto. Meu verdadeiro payoff foi sair antes de me deformar junto. Foi poder deitar numa cama que ninguém invadia, apagar a luz e dormir sem medo de acordar sendo culpada por mais um absurdo que eu não cometi. Foi entender que paz não é prêmio pequeno. Paz é luxo real. Se eu pudesse voltar naquele corredor, com a mala numa mão e a visão daquele salto vermelho no chão, eu abraçaria a mulher que eu era e diria no ouvido dela: não tenta ser legal demais. Não tenta merecer respeito pelo esforço. Quem quer te usar vai chamar sua lucidez de frieza. Vira as costas cedo. Mas eu não posso voltar, então faço melhor. Conto a história inteira, sem enfeite, porque tem mulher ouvindo isso agora e reconhecendo a própria casa, a própria sogra, a própria cunhada, o próprio marido que diz calma. Eu ia te explicar toda vez que já decidiu algo sozinho. Explicação não conserta pacto quebrado, só consequência ensina. E no meu caso a consequência foi simples, dura e perfeita. Eu saí viva da mentira deles, e quem insistiu em morar dentro dela ficou preso lá, um olhando para o outro, tentando chamar de família o caos que criaram.